Olá, boa tarde. Seguimos na cobertura das eleições. Os brasileiros estão decidindo em segundo turno quem será o próximo presidente. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ou Jair Bolsonaro, do PL. Em 12 estados, a disputa para governador também foi para o segundo turno. Um deles é São Paulo e o Bernardo Bortolotto está em Guarulhos, segundo maior colégio eleitoral do estado. Boa tarde, Bernardo. Como é que está a votação por aí? Oi, Ana, boa tarde. A votação por aqui está bem tranquila. 928.404 pessoas estão aptas a votar aqui em Guarulhos. E o movimento, num dos locais mais movimentados que é esse daqui, é esse que você vê. Bem calmo, tranquilo. Filas mais rápidas do que no primeiro turno, isso ocorre em todo o estado, assim como a votação também está sendo muito rápida. Os mesários me disseram aqui que está levando em média 1 minuto e meio. O Tribunal Regional Eleitoral divulgou que a votação ocorre normalmente em todo o estado. Algumas sessões tiveram problemas com falta de energia por causa da chuva de ontem, mas as urnas eletrônicas têm bateria e isso não causou nenhum transtorno. Lembrando também que Guarulhos tem o transporte coletivo de graça, assim como mais de 300 cidades de todo o país, incluindo todas as capitais. E o estado de São Paulo também liberou o transporte por trem, metrô e ônibus interestaduais. Ana. Obrigada, Bernardo. Vamos agora ver como é que vai ser a ordem da votação hoje pelo país. No Distrito Federal e nesses 14 estados, os eleitores vão votar apenas para presidente da República. São 2 dígitos. Já nesses outros 12 estados, os eleitores votam primeiro para governador e depois para presidente, ambos com 2 dígitos. Também haverá eleições suplementares para prefeito nas 8 cidades que aparecem no mapa. São casos em que os eleitos de 2020 tiveram o mandato ou registro cassado pela Justiça Eleitoral. Nesses municípios, a ordem de votação é governador, presidente e, por último, prefeito, todos com 2 dígitos. A gente lembra que quem não votou no primeiro turno pode votar normalmente hoje, mesmo que ainda não tenha apresentado a justificativa para ausência no primeiro turno. Os 2 turnos são considerados eleições independentes. Tanto no primeiro turno quanto no segundo, o prazo para apresentar a justificativa pela ausência é de 60 dias a partir da data de votação. Para o Tribunal Superior Eleitoral, a votação pelo país transcorre com tranquilidade. Vamos a Brasília com a Gioconda Brasil. Boa tarde, Gioconda. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, está desembarcando aqui em Brasília daqui a pouco. Ele que passou a manhã em São Paulo, onde votou e fez mais um teste de integridade. Esse teste é realizado desde 2002 e é feito para demonstrar que o voto que foi inserido na urna é o mesmo contabilizado depois. O ministro vai dar uma entrevista coletiva às 2h30 da tarde para fazer um balanço sobre essas primeiras horas de segundo turno, mas o vice-presidente do tribunal, ministro Ricardo Lewandowski, que votou em Brasília hoje cedo, já adiantou que as eleições estão transcorrendo com normalidade em todo o país. Agora há pouco o TSE divulgou o segundo boletim sobre o funcionamento das urnas eletrônicas. Precisaram ser substituídas 1.883 urnas de um total de 472 mil que estão em operação. Esse boletim é das 11h30 da manhã e esse total de urnas substituídas corresponde a apenas 0,35% do total. Ana Paula. Obrigada, Gioconda. Os candidatos à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, votaram pela manhã. Jair Bolsonaro, do PL, votou numa escola da Vila Militar, na zona oeste do Rio. Ele chegou pouco antes das 8, cumprimentou apoiadores e foi o primeiro da sessão a registrar o voto. Na saída, tirou fotos com eleitores. Lula, do PT, votou por volta das 9h20 numa escola de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Cumprimentou mesários e eleitores e, ao sair da cabine de votação, beijou o comprovante. Depois, o candidato posou para fotos. O policial militar Valdecir Silva de Lima Dias, amigo da deputada federal Carla Zambelli, do PL, foi solto hoje, depois de pagar fiança. Ele tinha sido preso ontem em flagrante por disparo de arma de fogo em via pública. Valdecir aparece armado nessas imagens, perseguindo um homem negro com quem Zambelli havia se desentendido antes, na região da Avenida Paulista. É possível ouvir um tiro
E as imagens mostram o amigo da deputada chutando o homem. Depois, a deputada aparece armada, ainda perseguindo o homem até uma padaria. Valdecir Silva de Lima Dias, que é policial militar, estava de folga. Ele pagou fiança de um salário mínimo e vai responder em liberdade por injúria, ameaça e lesão corporal. As armas do PM e da deputada foram apreendidas para a perícia. Carla Zambelli possui porte de arma e apresentou a documentação à polícia. Meio-dia, 5 minutos. Muito boa tarde para você. Domingo de eleições em todo o país e a gente continua trabalhando e você continua acompanhando todas as informações deste segundo turno aqui na sua TV Gazeta. A gente começa vendo como foi o voto dos candidatos ao governo do estado. O candidato Renato Casagrande, do PSB, chegou para votar por volta das 9 da manhã. Ele foi acompanhado da esposa e de apoiadores. Conversou com eleitores, tirou fotos e esperou cerca de meia hora na fila. Casagrande votou numa escola particular no bairro Bento Ferreira, em Vitória. O candidato Carlos Manato, do PL, chegou ao local de votação pouco antes das 10h30 da manhã. Foi acompanhado da esposa e de apoiadores. Cumprimentou eleitores, ficou alguns minutos na fila e votou rapidamente. Manato votou nessa escola particular, que fica no bairro Mata da Praia, em Vitória. Bora agora ver como está a votação no norte do estado? Christian Miranda fala ao vivo de Linhares. Christian, boa tarde para você. E Rafa, boa tarde para você, boa tarde a todos. Aqui no norte, nessa escola, a Marília de Resende, que fica no maior colégio eleitoral, uma fiscal partidária, por volta das 10h30 da manhã, pediu para conferir a zerésima, que é um documento que garante que não há nenhum voto registrado na urna. Esse procedimento geralmente acontece por volta das 7h30 da manhã, antes do dia de votação começar. Mas ela foi autorizada, só que, segundo os administradores daqui do prédio, ela tumultuou a sessão. Ela tirou foto lá dentro e saiu da sala gritando o nome de partido e de candidato também, o que configura crime de boca de urna e é crime eleitoral. Aqui, mais cedo, o Ministério Público e o juiz eleitoral estiveram presentes junto com a Guarda Municipal. Eles saíram agora há pouco, a moça foi liberada e a escola vai ficar a tarde inteira sendo monitorada. No mais, todos os pontos de votação estão tranquilamente, a votação está correndo normalmente. Eu volto com você, Rafa. Obrigada, Christian. Falando ao vivo de Linhares, agora a gente vai para Colatina conversar também ao vivo com Alessandro Baquete. E aí, Baquete, boa tarde para você. Ei, Rafa, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Aqui em Colatina a votação segue bem tranquila. Nós estamos numa escola, que é um dos locais com o maior número de eleitores. A gente percebe agora o horário de almoço, movimentação bem tranquila, poucos eleitores nessas sessões aqui de Colatina. Também tem poucas filas, o eleitor leva pouquíssimo tempo ali para fazer os dois votos, para governador e também para presidente. Aqui em Colatina, até agora, 2 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas. São urnas que apresentaram algum tipo de problema antes do início da votação. Essa urna foi substituída, essas 2 urnas. Às 8 horas da manhã, a votação começou normalmente e nessas 2 sessões o eleitor também vota de forma bem tranquila, vota normalmente, sem nenhum problema. 2 urnas substituídas até agora em Colatina, maior cidade da região noroeste do estado. A gente lembra também que nesse segundo turno, nesse domingo de eleição, os ônibus estão transportando os passageiros de forma gratuita aqui em Colatina. A prefeitura fez o decreto liberando a gratuidade, ou seja, catracas livres para o transporte do eleitor aqui em Colatina para facilitar esse transporte, o eleitor que precisa votar um pouco mais distante de casa. Rafa. Combinado. Obrigada, Alessandro Baquete, falando ao vivo de Colatina. Agora a gente volta para a Grande Vitória para conversar com a repórter Poliana Alvarenga, que vai falar de novo de como está a votação aqui na nossa capital, né, Poliana? Agora, Rafa, do maior local de votação de Vitória. Nós estamos falando ao vivo de um colégio particular aqui no bairro Jardim Camburi, onde a movimentação é intensa. A todo momento chegam e saem pessoas daqui, mas sem nenhum problema para votar. Logo na chegada, o Ronaldo mostra para você agora que tem aqui esse quadrinho orientando aos eleitores, né? As pessoas que ainda têm dúvida param aqui, dão uma olhadinha, seguem para suas sessões, porque afinal de contas são 16 salas, contando com o primeiro e o segundo andar, 16 sessões de votação aqui nessa escola particular de onde nós falamos ao vivo em Vitória. Eu busquei informações com os organizadores aqui, né, as pessoas que estão à frente da organização desse dia tão importante para todos nós, e disseram que
corre tudo muito bem por aqui desde o início das eleições. Desde bem cedinho, quando o pessoal começou a votar às 8 horas da manhã, nenhum problema, não teve urna com problema, não teve grandes filas, a gente também observa isso aqui agora. Aliás, eu não vi aqui embaixo nenhuma fila. Disseram que mais cedo até deu um pouquinho, mas nada que levasse muito tempo para chegar à urna e votar. Rafa, é com você. Obrigada, Poliana Alvarenga. Lembrando que, segundo o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado, até às 10 da manhã, 41 urnas eletrônicas em 18 municípios apresentaram problemas e 35 precisaram ser substituídas. É isso, você continua acompanhando as notícias das eleições durante toda a tarde aqui na TV Gazeta e também em tempo real pelo G1. A gente vai se falando. Tchau.